boa noite a todos os amigos. Recebam o nosso abraço fraterno e o nosso desejo de muita paz a todos. Convido-os para orarmos, agradecendo a Deus, primeiramente pelas bênçãos da nossa vida, pelas bênçãos de estarmos por aqui, encarnados, continuando nossa jornada terrena, a despeito de todas as dificuldades do momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para continuarmos nossos estudos dos ensinamentos do Mestre Jesus, sob a luz da doutrina espírita. Abençoa, Senhor, a todos. Tenha misericórdia de todos aqueles que passam por grandes lutas e dificuldades nestes momentos, principalmente as famílias enlutadas, que possam resignar-se perante os vossos desígnios, Senhor. Permita que a paz esteja no coração de todos, para que continuemos firmes na nossa caminhada rumo ao vosso reino. Infunda-nos, Senhor, a fé forte que transporta montanhas e que ela possa guiar os nossos passos nessa caminhada. Esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Com esse item das bem-aventuranças do Sermão do Monte, Kardec inicia o capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que será objeto do nosso estudo de hoje. A palavra misericórdia comporta dois significados. Pode ser compaixão suscitada pela miséria alheia, ou perdão e esquecimento das ofensas. É nesse segundo sentido o conteúdo desse capítulo 10º do Evangelho. Todos nós sabemos o quanto as ofensas ainda nos machucam, magoam e acabam perturbando e causando desequilíbrios. Não somos perfeitos, né? E por isso justamente ainda nos abalamos quando recebemos alguma ofensa. Por isso a necessidade de perdoar, para que não entremos em desequilíbrio, porque já sabemos de todas as consequências que o desequilíbrio nos causa. E o que é perdoar? Perdoar é não revidar. Primeiro sentido de perdoar, não revidar. A pessoa recebe e registra, obviamente, a ofensa, mas fica quieta, não revida. É o que a moçada diz assim, segura as pontas, né? Deixa a coisa passar, mas sem revide. Também, perdoar significa não guardar ressentimentos, não ficar ruminando o acontecido, né? A moda daquele que fica quieto, né, não revida, mas diz, vou pegá-lo na primeira oportunidade, ou seja, fica na espreita, guardando a oportunidade de justamente dar o troco, né? Fica guardando ressentimentos.
E ficar ruminando o acontecido intoxica psicologicamente a pessoa, porque nós sabemos que cada vez que relembra, que rumina aquilo, que aquilo vem à memória, é como se vivesse novamente aquele fato. É também desculpar, ou seja, tirar a culpa. Se eu desculpo alguém que me causou alguma ofensa, o fato passa a não mais ter importância para mim. Né? Eu estou desculpando, ou seja, tirando a culpa daquela pessoa. E também pode ser no sentido de absolver, ou seja, relevar a culpa, atenuá-la. É como se declarássemos como se inocente fosse aquela criatura que nos tenha causado algum mal, alguma ofensa. Então, tudo isso significa justamente perdoar. E esquecer? Esquecer é tirar da lembrança, tirar da memória presente, não ficar recordando, porque, como dissemos há pouco, recordar é viver, né? Ou reviver aquela situação. Se da primeira vez do acontecido aquilo nos causou aborrecimento, nos perturbou, se ficarmos com aquilo na memória presente, estará sempre nos perturbando, né? Agora, como se diz que devemos esquecer as ofensas, é lógico que não tem condições de nós apagarmos da memória remota, né? Do registro que está lá no subconsciente ou até já no inconsciente. Né? Esse registro não tem como apagarmos, ele está lá. Né? O que nós não devemos é deixá-lo vir à tona e estar sempre na memória remota nossa, na nossa memória presente, né? Porque lá na remota não tem como irmos lá, passar uma borracha, passar um apagador. Mas se nós cumprirmos aquelas fases, né, do perdão, não revidar, não guardar ressentimento, desculpar, absolver, isso vai ficando cada vez mais distante da nossa memória presente. Né? É mais ou menos assim, fazendo uma ilustração, materializando esse preceito da memória e do esquecimento, é como se fosse o nosso computador, né? Porque nós sabemos que o computador tem duas memórias, aquela onde a gente arquiva todos os tudo aquilo que a gente elabora, né? Que a gente vai armazenando todos os arquivos e fica lá disponível para quando desejarmos buscá-los para revisar, para fazer algum trabalho. E tem aquela memória que é a chamada RAM, né? Que é a memória presente, que está ali direto no computador. Você ligou, aquilo já está ali presente. Então, também para nós, essa diferença entre a memória presente e a memória mais profunda. Né? O ideal é que não guardemos as ofensas, o mal que nos façam, que não deixemos isso na nossa memória presente. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Isso é um ensinamento, um alerta do Mestre Jesus. Né? E justamente essa afirmativa de Jesus está de acordo com a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Né?
E isso reflete justamente a lei de justiça, né? O a cada um segundo as suas obras representa a lei de justiça. Porque justiça é dar a cada um o que ele mereça. Se eu não perdoar meu agressor, meu ofensor, não posso desejar perdão para mim também. Por quê? Eu devo fazer aos outros aquilo que desejo para mim também. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Que devemos fazer aos outros aquilo que a gente deseja para a gente. E, no sentido contrário, não fazer aos outros aquilo que a gente não quer para nós. A primeira regra é fazer o bem. A segunda regra é o mal, né? Se eu não desejo o mal para mim, também não devo fazer aos outros. E o bem que eu quero para mim, devo praticar aos outros também. Então, se eu desejo o perdão, porque sei que sou imperfeito, estou sujeito a erros, e quando eu erro, eu desejo ser perdoado, também devo me esforçar para perdoar aqueles que errem contra mim. Nas instruções dos Espíritos desse capítulo 10º, há uma lição em que Paulo, o apóstolo, ensina que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. E ele diz assim: há o perdão dos lábios. Então, o que é o perdão dos lábios? O perdão dos lábios, diz ele, visa a satisfação do orgulho. Então, é aquela pessoa que propaga para todos os cantos. Estão vendo como sou bonzinho? Eu perdoei. Ele nem merecia, mas eu o perdoei. Então, na realidade, aquele que assim procede está querendo satisfazer o seu próprio orgulho, né? Então, esse não é um perdão autêntico. Também aquele que se compraz com o sofrimento do adversário. É aquela expressão que também conhecemos. O castigo veio a galope. Ele fez e agora está pagando. Tá vendo? Está pagando nesta própria existência, né? Me fez o mal, mas ele também está passando por sofrimento, né? Então é como se a criatura estivesse contente, se comprazendo ao ver o sofrimento do seu adversário. É também aquele, ou perdão dos lábios, aquele que recusa-se à reconciliação. Eu o perdoo, mas não quero mais sua amizade. Não quero vê-lo nem pintado de ouro. Essa é uma expressão um pouco antiga, né? Mas às vezes ouvimos ainda. Não quero vê-lo nem pintado de ouro, ou seja, estou perdoando, mas fica para lá, não quero mais saber de você. Né? Isso é uma recusa à reconciliação. E também tem aquele perdão que impõe condições, né? Que é o perdão também só dos lábios. Perdoo, mas você terá que me demonstrar que se modificou. Ou seja, se você não me demonstrar que se modificou, então o meu perdão será retirado. Né? É um perdão condicional. Mas há o perdão do coração, conforme diz Paulo, o apóstolo. É aquele perdão que é sincero, que é autêntico, que é sem fingimento. Compreende e esquece completamente as ofensas. Implica em resignação, porque tem que aceitar a deficiência do outro e justamente reconhecendo que eu não posso nada fazer para modificar o outro, porque ninguém modifica ninguém. É ele que tem que se modificar, mas eu tenho que reconhecer a deficiência dele. Mas eu tenho também que reconhecer que eu posso me controlar, posso controlar os meus sentimentos e as minhas atitudes.
Por isso, a resignação. E o perdão do coração também dispõe-se à reconciliação e não impõe condições. Esse, então, é o perdão do coração, o verdadeiro perdão. O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Olha que expressão interessante e bonita, né? O perdão não muda o passado, mas engrandece o futuro. Na oração do Pai Nosso, ensinada pelo Mestre, pedimos a Deus: perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. Com essa expressão, Jesus apresenta justamente a lei de causa e efeito numa linguagem figurada. O perdão que pedimos é proporcional ao perdão que concedemos. Deus nos perdoa se perdoarmos também, como já falamos há pouco. E o mecanismo do perdão segue justamente o automatismo da lei de causa e efeito. Né? Sempre que eu dou causa, eu tenho que suportar o efeito. Se a causa é boa, o efeito é bom. Se a causa for ruim, o efeito também não será bom. Né? Perdoar não é apenas dizer eu perdoo ou eu perdoei fulano. Perdoar, na realidade, é sentir que nada tem contra o ofensor. Não é preciso dizer nada para perdoar, basta sentir. Assim, quando uma pessoa sofre uma agressão, o perdão consiste em compreender a limitação e a ignorância do ofensor. Se a vítima alcançar esse nível de compreensão, automaticamente o sofrimento advindo do ato ofensivo será menor e, em consequência, colherá o primeiro efeito do perdão. A compreensão é a chave pela qual o ofendido amortece o próprio golpe, absorvendo-o de tal forma que ele não lhe causará maiores danos. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ao proferir então, perdoai as nossas ofensas como perdoamos os que nos ofendem, certamente pretendia levar o homem a refletir melhor sobre seus atos, uma vez que a obtenção de um benefício depende de uma condição, lei irrevogável da natureza. É justamente o a cada um segundo as suas obras, que, como lembramos, reflete justamente a lei de justiça. Narram os evangelistas que Jesus estava ensinando a seus discípulos a respeito do perdão dos pecados. E Pedro lhe pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe recomendou que perdoasse 70 vezes 7 vezes, o que matematicamente resultaria em 490 vezes. Olha só, a matemática presente também no perdão, né? Um aspecto interessante dessa fala de Jesus. A matemática, como sabemos, ela está em todos os ramos do conhecimento. Aqui abrindo um parênteses na nossa fala, né? A matemática está em todos os ramos do conhecimento, até na música, né? O solfejo, os tempos do solfejo, da música, é matemática pura, né? Então voltemos aos nossos
as nossas 490 vezes, recomendada por Jesus. Aí surge uma dúvida. Serão 490 vezes por cada pessoa que eu devo perdoar? Então, o ofensor A, eu tenho que perdoar 490, o B, 490, e assim sucessivamente. Será que teremos que escriturar um conta corrente para controlar essa quantidade? Já pensaram? Hoje estaria fácil, né? Faríamos uma planilha no celular. Talvez até alguém inventasse um aplicativo que ele por si só já iria registrando às vezes, né? Brincadeiras à parte. Ou será 490 vezes por cada falta de cada pessoa? Veja como aqui já mudou a quantidade, a matemática aqui já expandiu a quantidade, né? 490 vezes será por pessoa ou será por cada falta de cada pessoa? Na realidade, essa afirmativa de Jesus contém um simbolismo. Significa perdoar quantas vezes forem necessárias, sem fazer qualquer cálculo. Lembramos aqui também que devemos sempre perdoar, mas o perdão não significa que seremos coniventes com o erro. Obviamente, perdão não significa sermos coniventes com o erro. Mas, enfim, pela recomendação de Jesus, nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias, né? Lembrando que Deus nos perdoa também sempre, e o seu perdão não tem limites, é infinito, como sabemos. Mas Deus realmente perdoa? Já aprendemos que sim, Deus nos perdoa. Embora algumas pessoas achem que não, né? Muitas pessoas dizem assim: ah, não, Deus não pode perdoar, porque se eu cometo um erro, ele me perdoa, eu vou e cometo novamente, ele me perdoa, vou, cometo novamente, e ele perdoa. Como que fico eu? Como que ficam as minhas vítimas? Né? Eu não preciso me modificar? Né? Deus estará sempre me perdoando? Na realidade, sabemos também que não é assim esse mecanismo do perdão de Deus. De que forma Deus perdoa? O perdão de Deus está representado pela oportunidade que ele nos concede de repararmos as nossas faltas, os nossos erros, e não de isentar, de nos isentar da reparação. O perdão de Deus não significa um salvo-conduto para que possamos ficar por aí sempre errando e isentos de reparação. O perdão de Deus não significa ficarmos livres de respondermos por nossas faltas, porque senão não seria justo, né? O perdão de Deus é incondicional. Para o perdão de Deus se efetivar, é necessário o arrependimento da criatura. Kardec, no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte do livro, no capítulo 7, no item 16, ele indica que há 3 fases para a quitação do erro: arrependimento, expiação e reparação. Kardec diz que o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Isto é matéria, obviamente, para um outro estudo. Nós estamos aqui apenas lembrando dessa indicação de Kardec, que está lá em O Céu e o Inferno, justamente para
falarmos do perdão de Deus, né? Deus perdoa sempre e nós também devemos exercitar o perdão sempre. O perdão de Deus é a porta para um novo começo, que pode ser nesta encarnação ou em uma seguinte. Nós sabemos que, pelo mecanismo da reencarnação, aquilo que não tivermos quitado, reparado, na mesma encarnação em que cometemos a infração, nós teremos a oportunidade da reparação numa reencarnação seguinte. No livro Trevo de Ideias, Emmanuel nos apresenta duas lições interessantes a respeito do perdão. Na primeira, de número 11, com o título Perdoa e Viverás, ele nos ensina: alguém te haverá ofendido. Entretanto, se não perdoas a esse alguém, criarás em ti mesmo as desvantagens do ressentimento, que se te condensarão na própria alma, por determinado ponto enfermiço. Olha que interessante esse alerta de Emmanuel. O ressentimento nos causa perturbação e desequilíbrio psicológico e acaba por refletir no corpo, gerando enfermidades. Por quê? Também já aprendemos, né, com a doutrina espírita, que o corpo reflete o que vai no espírito. Se eu, espírito, estou desequilibrado por causa de um ressentimento decorrente de uma ofensa que eu recebi, eu corro, e se eu mantiver, então, esse ressentimento, se eu não exercitar o perdão, eu corro o risco de enfermidades que se manifestarão no meu organismo físico, comprometendo-o também, obviamente. Antes de qualquer atitude contra o suposto ofensor, considera que, provavelmente, não terá ele tido qualquer intenção de ferir-te e talvez até mesmo ignore qualquer tópico alusivo ao assunto que te aborrece. Vamos pensar nisso. Quantas vezes nós achamos que determinada pessoa quis nos ofender, quis nos prejudicar, mas, na realidade, nós que interpretamos erroneamente os fatos e criamos infundadamente um clima de ressentimento. Então, gratuitamente, criamos um clima, às vezes, de ressentimento por algo que eu achei que tivesse acontecido, mas que, na realidade, da parte da outra pessoa, não aconteceu. E justamente quando cheguei a este ponto aqui do preparo da lição, me recordei de um fato que aconteceu comigo já há muitos anos, que representa, ilustra bem esta situação. Eu estava de carro, descendo a rua São Luís, na época que ainda não tinha calçadão, e desejava convergir, virar à esquerda. Não me recordo bem se na rua 9 de Julho ou na Pais Leme, só sei que eu ia descer, virar então à esquerda. Só que a hora que eu cheguei nessa rua e comecei a fazer a conversão, havia ali um guarda de trânsito sinalizando que a rua estava impedida. Freiei, retornei à rua São Luís e continuei descendo. Daí a pouco, escutei um carro atrás de mim, buzinando e fazendo sinal para eu parar. Encostei, esse carro encostou atrás do meu, desceram um rapaz e aquele guarda de trânsito. Ele já chegou em mim
ainda antes de eu descer do carro, falou, do que o senhor me xingou lá atrás? Aí eu desci e falei, mas senhor, eu acho que o senhor está enganado, eu não lhe xinguei. Não, você me xingou, eu quero saber do quê, porque eu vou tomar providência, eu vou te levar para a delegacia de polícia. Daí falei para ele que se alguma coisa tivesse ocasionado esse mal entendido, que ele me desculpasse, porque na realidade eu não havia xingado, não havia motivo para isso, né? Por que eu iria fazer algo dessa espécie? Mas ele estava irredutível. Mas, para sorte minha, aquele rapaz com quem o guarda pegou a carona para me perseguir era um grande amigo meu. E ele também conhecia o guarda. E daí ele começou a argumentar com o guarda a meu favor, dizendo, olha, eu conheço o Arquimedes, ele não é dessa índole, pode ficar sossegado, houve algum mal-entendido, até que depois de muita argumentação, o guarda se conteve, se acalmou e ficou dito pelo não dito. Mas veja que situação, eu sequer conhecia aquele guarda, não havia motivo nenhum para eu estar xingando e não sei o que aconteceu, ele achou que eu tinha ofendido com algum xingamento. Então, justamente isso, né? Às vezes, parece que é uma coisa, mas não é. E, às vezes, ficamos sofrendo por aquilo que, na realidade, nem existiu. Concentrando a mágoa contigo, predisporás alma e corpo à doença e ao desequilíbrio. Ainda que não queiras, o ressentimento por ti acalentado estenderá sombra e pesar no ambiente em que vives, atingindo aqueles que mais amas. Vamos comentar sobre essa afirmativa de Emmanuel. Nós vivemos em sociedade. Nós compartilhamos nossos sentimentos com as pessoas que estão à nossa volta. Nosso ressentimento, portanto, refletirá nas outras pessoas, naquelas que estão à nossa volta. Os que nos querem bem ficarão preocupados e amargurados com o nosso desequilíbrio. Outros procurarão até nos evitar, porque ninguém gosta de ficar perto de pessoa de baixo astral, não é assim? Então, precisamos tomar cuidado com isso, porque o nosso azedume poderá prejudicar também aqueles que estão à nossa volta. Pessoa alguma consegue prever os males que surgirão nos entes queridos quando se deixam possuir pelo azedume. Vamos pensar quantas relações familiares e mesmo de amizade são abaladas ou até rompidas em razão de nossas mágoas com terceiros, não é nem com aquelas pessoas, mas com terceiros. É justamente o nosso azedume, ficamos alimentando o nosso azedume e comprometemos as nossas relações. Recorda que amanhã é possível que estejas necessitando do perdão de teu imaginário ofensor por faltas mais graves que hajas cometido em momentos de exagerada impulsividade. Não diz o ditado popular que o mundo dá voltas? Por isso nós não sabemos como serão os nossos dias futuros. Quem vamos reencontrar na vida de relações sociais? Hoje podemos ter um entrevero com alguém e por muitos anos nunca mais vermos aquela pessoa, mas de repente, em alguma circunstância, aquela pessoa reaparece na nossa vida. Eu estava me pensando a respeito disso no seguinte: quando agora, na atualidade, me deparo com determinadas pessoas, por vezes eu agradeço por eu ter conseguido, em fatos passados, me controlar e não ter causado desavenças, o que evita constrangimento
agora no presente. Só que também em algumas situações eu não consegui manter o controle. E ao me deparar, me relacionar novamente com pessoas com quem eu tive atrito e não me controlei, não perdoei, o constrangimento é muito grande. Isso estou falando das minhas experiências. Quando não seja em teu próprio favor, talvez chegue o dia no qual as circunstâncias te aproximarão desse ou daquele desafeto, a fim de rogar apoio a benefício de criaturas do teu próprio círculo familiar. Como é constrangedor quando nós precisamos pedir algum favor à pessoa com quem outrora nos desentendemos, como dissemos no item anterior, não é? E por vezes esse favor não é nem a nosso benefício, mas às vezes alguém da nossa família, alguém que conhecemos, algum amigo, né? Mas com certeza, se guardamos alguma mágoa ou deixamos que a pessoa guardasse mágoa da gente, esse reencontro é muito constrangedor. Lembra-te, nas crises da vida, de que o ressentimento nunca rendeu paz ou felicidade para ninguém. O perdão liberta sempre e restaura em qualquer tempo as oportunidades favoráveis à nossa marcha nas trilhas da experiência, para que venhamos a descobrir o reino de Deus que existe e palpita em nós mesmos. Eis porque Jesus recomendou-nos a todos, através do apóstolo: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que equivale a dizer: perdoa e realmente viverás. Tem um pensamento, na realidade um jogo de palavras, que eu acho bastante interessante também, que diz assim: você quer ser feliz por um instante apenas? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoe. E principalmente, perdoe-se. Porque também precisamos nos perdoar. Hein? Perdoar, podemos resumir assim: olha, perdoar é lembrar sem doer. Gosto também dessa frase, porque eu acho ela interessante. Eu acho que ela resume, na prática, o que é perdão. É lembrar sem doer. Porque enquanto aquele fato relembrado por nós, enquanto aquilo nos causar dor, nos causar constrangimento, é porque a gente ainda não perdoou. Né? Já comentei em outras oportunidades dos nossos estudos uma situação com que eu me deparava quando eu atuava na Secretaria da Fazenda, principalmente nos primeiros anos do exercício do cargo. Era uma das incumbências do cargo eu ter que me manifestar formalmente nos processos de auto de infração que eu lavrasse e o contribuinte apresentasse defesa. E era, assim, mais ou menos comum as defesas virem bastante carregadas de impropérios, às vezes até de ofensas mesmo. Porque quando a gente tem que se manifestar sobre uma defesa, uma petição que tem qualidade, que tem respeito, é até gostoso, é até instrutivo. Mas quando a gente pegava, então, uma manifestação desairosa, aquilo mexia com os sentimentos. Eu ficava muito ressentido. Só que como eu tinha que manifestar-me a respeito do que o contribuinte tinha escrito, eu adotei desde o início uma estratégia.
enquanto eu me desequilibrasse ao ler aquela defesa, eu não sentava para escrever a minha manifestação. Colocava o processo de volta na gaveta, deixava lá mais uns dias, na semana seguinte dava uma lida de novo, e ia fazendo isso até que, quando eu lesse e não me descontrolasse mais, ou seja, aquilo não doía mais no íntimo, daí eu sentava e escrevia, porque eu sabia que eu iria fazer com serenidade, né? Então, perdoar é lembrar sem doer. Na outra lição do livro citado, né, Trevo de Ideias, a de número 13, com o título Perdão e Liberdade, Emmanuel nos diz: aprendamos a perdoar conquistando a liberdade de servir. É imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. Podemos lembrar aqui que isso é semelhante àquela lei de física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, aonde eu tenho um mal, o bem não estará presente, né? Então, eu preciso esquecer o mal, eu preciso combater o mal para que o bem se efetue, para que o bem possa ter espaço realmente para estar presente, né? Onde trabalhas, exercita a tolerância construtiva para que a tarefa não se escravize a perturbações. Em casa, guarda o entendimento fraterno, a fim de que a sombra não te algeme o espírito ao desespero. Onde estiveres e aonde fores, lembra-te do perdão incondicional, para que o auxílio dos outros te assegure paz à vida. É indispensável que a compreensão reine hoje entre nós, para que amanhã não estejamos encarcerados na rede das trevas. A morte não é libertação pura e simples. Desencarnar-se a alma do corpo não é exonerar-se dos sentimentos que lhe são próprios. Muitos conduzem consigo, além túmulo, uma taça de fel envenenado, com que aniquilam os melhores sonhos dos que ficaram na terra. E muitos dos que ficam na terra conservam consigo no coração um vaso de fogo vivo com que destroem as melhores esperanças dos que demandam o cinzento portal do túmulo. Importante essa observação de Emmanuel, não é? Nós sabemos que a desencarnação não nos torna perfeitos, não viramos anjos, né? Entre aspas. Então, os sentimentos que carregávamos aqui enquanto encarnados, é com eles que vamos estar no mundo espiritual. Então, obviamente que quanto menos veneno carregarmos no nosso íntimo, maior chance de paz e felicidade, quer aqui na Terra, quer no mundo espiritual. Não procures para a tua alma o inferno invisível do ódio. Também já aprendemos que céu ou inferno é estado íntimo da alma. O céu e o inferno não é um local delimitado, né? É aquilo que sentimos no nosso íntimo. Duas pessoas, uma ao lado da outra, estando então no mesmo espaço, né? Uma pode dizer estou no céu e a outra dizer estou no inferno. A que diz estou no inferno porque está com ódio no coração, porque não está se sentindo bem, guarda ressentimentos, guarda mágoas, e a outra que está em paz, está serena, se sente no céu. Então, procuremos para a nossa alma não guardar o ódio que representa um inferno invisível.
Acomoda-te com o adversário ainda hoje, procurando entendê-lo e servi-lo, para que amanhã não te matricules em aflitivas contendas com forças ocultas. Transferir a reconciliação para o caminho da morte é atormentar o caminho da própria vida. Desculpa sempre, reconhecendo que não prescindimos da paciência alheia. Ou seja, nós precisamos da paciência alheia, então precisamos também ter paciência com o alheio, com o terceiro, com os nossos semelhantes, nossos irmãos em Deus. Nem sempre somos nós a vítima real, de vez que, por atitudes manifestas, induzimos o próximo a agir contra nós, convertendo-nos ante os tribunais da justiça divina em autores intelectuais dos delitos que passamos a lamentar indebitamente diante dos outros. Então, às vezes, nós é que acabamos provocando determinadas situações. Toda intolerância é violência. Toda dureza espiritual é crueldade. Quase sempre a crítica é corrosivo do bem, tanto quanto a acusação habitualmente é um chicote de brasas. E sabendo que encontraremos na estrada a projeção de nós mesmos, conservemos o perdão por defensor de nossa liberdade, ajudando agora para que não sejamos desajudados depois. Finalizando, um pensamento de George Herbert, que foi um poeta, orador e sacerdote anglo-galês, nascido no Reino Unido em 1593. Ele dizia assim: aquele que não consegue perdoar quebra a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. E de Chico Xavier, a afirmativa: a coragem do amor cria a bênção do perdão. Que tenhamos todos nós essa coragem do amor e saibamos exercitar, criar a bênção do perdão, a benefício de todos, de nós principalmente. Um grande abraço a todos, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Que ótimo! Tema muito importante, difícil de colocar em prática, mas indispensável à nossa felicidade e à nossa paz interior. Temos alguns minutos ainda, se alguém quiser comentar ou perguntar, fique à vontade. Parabéns, primeiro, Arquimedes, muito bem colocado. No início do seu estudo, você definiu bem as duas formas de entendimento da palavra bem-aventurados, misericordiosos, né? A misericórdia. E você ainda falou assim, ó, nesse capítulo nós trataremos da parte da definição do perdão, né? Mas nesse capítulo é que você trabalhou essa parte, né? Porque Kardec coloca as duas no capítulo, né? Porque logo em seguida vem a parte do argueiro do não julgar, que vai pegar justamente será essa segunda objeto parte. será objeto das próximas semanas, Edson. Ah, tá certo, tá Que eu certo. Obrigado, dividi o capítulo. Que ele é bastante ótimo. denso, ele tem itens bem pontuais, né? Ele dividiu certinho essas duas definições. A primeira que você tratou hoje, que é do perdão, e a segunda da compaixão com as misérias, na segunda parte, né? Obrigado. Você sabe que aproveita. Ah, bom, o Nestor quer falar também.
Nestor tinha levantado a mão? Eu levantei, mas o Edson já tá. Era isso que eu ia fazer. Tá. Ah. Aproveitando, durante o preparativo aqui, sim, eu mesmo formulei para mim uma pergunta. O perdão é uma virtude? Daí fiquei pensando, estudando, analisando. Para mim, parece-me que, na realidade, para exercitar o perdão, há necessidade de um pouco de várias virtudes, né? A humildade, a serenidade, a paciência, a tolerância, a mansuetude, a resignação, mesmo a sabedoria, né? Me pareceu assim. Gostaria de ouvir a opinião do Donizete. O Arquimedes, com certeza, para nós alcançarmos o perdão, precisaríamos ter desenvolvido algumas outras virtudes. É a conclusão que eu cheguei também. Acho que está Aceitação, resignação, paciência, entendimento. Então, só consegue realmente perdoar quem já desenvolveu algumas habilidades afetivas, né? Emocionais. Eu queria até dizer aqui, aproveitando a oportunidade, que o perdão é uma virtude de seres inferiores, né? Desculpa, como é que é, Donizete? O perdão é uma virtude ainda de seres inferiores. Porque aquele que já é superior ou até, digamos, perfeito, ele nem sente a ofensa, né? Exatamente. Ele nem precisa perdoar. Exatamente. Então, mas é só uma forma de nós expressarmos. Perdão, para nós, realmente é uma virtude. Nós ficamos ressentidos, magoados com alguma coisa e, de repente, precisamos perdoar. E é por isso, exatamente por isso que você falou, essa sua conclusão, é que quando nós pensamos em Deus, Deus perdoa, nós magoamos Deus de alguma maneira, nós entristecemos Deus de alguma maneira? Claro que não. Então é muito importante nós estudarmos a questão do perdão para a gente entender essa relação que nós temos com Deus. O perdão, na verdade, é um benefício que nós temos para nós mesmos. Uhum. Mas Deus, ele nem precisa nos perdoar no sentido humano que nós imaginamos. O perdão de Deus são as oportunidades que ele nos concede de nos reajustarmos, né? E aquilo que você falou há pouco sobre a questão de o perdão ser para ainda a pessoa, né, com um certo grau de imperfeição, basta lembrarmos Jesus e Judas, né? Sabia perfeitamente, conhecia o que Judas estava por aprontar, mas nem por isso ele, né, se magoou ou se ressentiu, né? Apenas uma forma de nós nos expressarmos em relação à misericórdia e à justiça divina. Edson, pois não? Geralmente, quando as pessoas falam de alguém que tem facilidade de perdoar, eles colocam a virtude da generosidade. Então, acho que é a virtude mais característica daquele que consegue perdoar mais fácil, ela ser generosa com outras pessoas. Isso mesmo. É uma virtude que nós vamos conquistando só aos poucos. E é incrível que, como nós, a gente acha que perdoa, né? Acha que perdoa. Ou então, aí eu perdoo, mas Deus vai dar um jeito nele. Transferimos para Deus a vingança que a gente não tem coragem de assumir. E a gente fica até esperando que aconteça, né? A justiça vem a cavalo. São expressões da nossa inferioridade. Mas é o que você falou mesmo.
Nós vamos saber que perdoamos de verdade quando a gente lembrar e não doer mais, né? Essa expressão eu acho interessante. É muito... É uma síntese de uma realidade. O esquecimento da ofensa tem que ser entendido como esquecimento da emoção. Quer dizer, eu lembro do fato, porque só se eu ficar com amnésia. Mas eu não perco, como você falou, eu não perco a memória. Esquecer a ofensa é não ficar lembrando e, quando lembrar, aquilo não te afetar mais como na época.